queria trazer você há muito tempo, porque a gente sabe que tu é uma lenda do esportes, né? Pra mim, você é o cara que conseguiu carregar um cenário em todas as facetas do cenário possível. Tanto marketing, o cara ganhou o campeonato mundial, o cara ensinou toda uma comunidade a como jogar, fomentando. Então você meio que foi o pai do cenário dessa porra, mano. Não tem como negar. Como é pegar do zero e construir e virar esse fenômeno que hoje é o time... Hoje o CS é onde o brasileiro é mais bem sucedido internacionalmente nos jogos competitivos. A história do CS do Brasil é bem longa, né? Eu comecei a jogar CS em 2003, tinha 12 anos. Comecei com meus irmãos mais velhos. São 3 irmãos, né? Tenho 2 mais velhos e o mais novo que tá aqui, inclusive. E, na verdade, o Brasil teve um grande celeiro de jogadores e foi muito bem também na época que eu tava ainda começando no game, que era muito novo, né? Então, por exemplo, de 2003 até 2006... O Brasil teve muitos e muitos jogadores, principalmente porque toda cidade tinha uma lan house, cara. Todo bairro tinha uma lan house. Vivia essa época muito. Então você pensa... Vários corujão. Não é possível que só tinha noob, né? E o Brasil é muito grande, cara. Então a gente tinha muitos e muitos e muitos jogadores. Então, dessa época de 2003, 2006, eu ainda não tinha o patamar que eu tenho hoje de nível de jogo. Então eu não participei do Prime, dos jogadores. Mas tinha muita gente boa naquela época. E o Brasil foi campeão mundial em 2006, por exemplo. Pode crer. Ou seja, então a gente dizer que... Só depois que teve sucesso do CS, é um pouco equivocado se a gente não puxar essa história lá atrás. Né? Pode então, crer. 2013, 2006 foi uma fase de ouro. E uma coisa que aconteceu naquela época, que foi muito rara, a gente teve uma pessoa, que era o Pred, era um jogador do Rio de Janeiro, que o pai dele tinha uma condição financeira legal com as empresas que ele tinha, mexia com outras coisas. E ele resolveu apostar no sonho do filho dele naquela época e começou a investir pra caramba no MBR na época, que foi o do Paulo Veloso. Então esse cara deu condições num cenário que ainda não tinha condições de ter patrocinadores que levariam a gente pra Suécia pra treinar, competir. Esse cara tava lá, na paixão do filho dele investindo. E acabou virando a paixão dele também depois do futuro, né? Então o Brasil teve uma representatividade muito grande no cenário já no começo, né? Pode crer. Só que nessa época eu ainda tava, jogando bairro contra bairro, house contra house com meus irmãos, né? Indo pros primeiros torneios. E o que aconteceu com o CS foi que quando foi chegando, eu fiquei bom no jogo a partir de 2006. Fiquei muito bom no jogo, 2009 para 2010. Só que o jogo começou a cair muito, justamente quando eu fiquei muito bom. Então, 2009 para 2010 eram os últimos torneios que estavam rolando. Já era CSGO? Não, era CS 1.6 na época ainda. 2003, CS 1.5 e até outras versões anteriormente. 2006 para cima, tudo CS 1.6. CSGO só foi entrar em 2013. Então, a gente teve 2009, 2010, 2011, mundialmente falando, o CS caindo em declínio. No Brasil, a gente perdeu a maior competição que a gente tinha, que era a World Cyber Games, que era a competição que fazia tudo girar. Todo mundo jogava o ano inteiro para ganhar o qualificatório do World Cyber Games. Você ganhava, você ia viajar, representar o Brasil. Tudo pago. Na época era a Samsung que patrocinava todo o evento. Então, quando esse campeonato cortou, a galera falou, vou jogar por qual motivo agora, né? Então, o ecossistema do CS, foi para baixo. E o que aconteceu foi que, era um jogo que eu amava muito, desde 2003 jogando. E eu vi que o cenário tava degringolando, não ia ter mais o que fazer. Eu falei, alguém tem que fazer alguma coisa. E não vai ser a Valve. E não vai ser ela no momento, né? Porque eles têm essa... É um outro assunto que a gente pode entrar depois, mas a Valve é tipo assim, o jogo tá aqui, faz aí. Eles não é o pai que foi comprar cigarro. Mais ou menos isso. Fazem o jogo e se vira. Eles acabaram salvando o CS, trazendo o CSGO depois, né? Sendo sincero, eles fizeram... Em 2013 foi a grande guinada, quando eles entraram com o CSGO, que eles eram uma nova vida. Só que essa nova vida só foi começar a aparecer em Europa primeiro e América do Norte primeiro. Obviamente, a gente está no Brasil, costuma demorar um pouquinho mais para chegar as coisas, né? Então, quando em 2009, e até a gente tem que ir um pouco mais atrás na história, mas aproveitando esse gancho, em 2009 eu já era um bom jogador e eu estava meio desencanando do CS já, porque eu vi que eu não tinha entrado no melhor time ainda, eu estava terminando o terceiro colegial, tinha que ir para a faculdade. E aí, em 2009, eu falei, na verdade, em 2008 eu prestei só pra entrar na USP. Eu tentei entrar em engenharia na USP. Cara, mala pra caralho. Só prestei USP. Burro pra caramba. Passei na primeira fase e devo ter sido um dos últimos da segunda. Não passei. Mas pelo menos almejava grande, né? Tem esse ponto. Não prestei mais nenhuma outra. Doido. Aí eu falei, eu fiz cagada. No outro ano, comecei a fazer cursinho. Então, em 2009, em maio, quando eu tava fazendo cursinho, eu lembro até hoje, morava em Itapetininga, tava com um colega meu de classe estudando em casa e recebi uma mensagem no MSN na época. Os caras me botaram num grupo, melhor time do Brasil. Tava lá o treinador, o dono do time, Fênix, Beat, NAC. Eu falei, caralho, do nada. Já entendi o que era, né? Pra bom entendedor, minha palavra basta. Eu já nem conhecia os caras direito ainda, pessoalmente, nada. E aí os caras me chamaram pro time.
E aí foi a primeira grande decisão que eu tive que tomar na minha vida, que foi, joguei 6 anos pra brincar, cheguei num nível alto, tô quase que indo só pra estudar agora, pra poder continuar a minha vida, né? Fazer alguma coisa no futuro, mas apareceu a oportunidade que nunca tinha aparecido antes. E aí eu lembro de ter falado com a minha mãe até, tá aqui, falei, mãe, não é por nada não, mas aconteceu um negócio que eu não tava esperando. Vou pegar. Tô estudando aqui faz 4, 5 meses, sem parar no cursinho, Tu tava mas ficando me bom chamaram de pro prova, melhor não? time. Ah, cara, eu sempre fui esforçado, mas nunca fui gênio, assim, de loucura, sabe? Entendi. Eu acho que eu acabei É que pra passando, passar em prova não tem que ser gênio. Tem que saber decorar as paradas. mas tem que estudar bastante, né? Pra passar em faculdade boa, Sim. tem que estudar bastante. Sim. E aí, eu acabei que em 2009 eu falei, mãe, não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Não tem como entrar no melhor time do Brasil pra começar a competir e ao mesmo tempo querer passar em cursinho. Já vi que não vai dar certo. Tem que Então me eu vou dedicar a alguma apostar coisa. numa coisa só. E, minha paixão era o jogo, né? Não tinha como não escolher isso. Desde Mas cedo, ela, desde moleque. mas ela foi pra- pirou, cara. Pirou um pouco. Ela tá aí, ela Tá aí. pode até Ela contestar. pirou um pouco. O que aconteceu foi o seguinte. Cheguei pra ela e falei, mãe, apareceu essa oportunidade. O pessoal já garantiu que a gente vai viajar pra 3 torneios. Tem um torneio na Argentina, tem um torneio em Barcelona, na Espanha. E eu tô a fim de ir 100% nisso daí. Ela deu uma pirada, mas ela sempre me apoiou. Ela falou, então vai, se dedica pra fazer isso daí. Só que eu quero que pelo menos você estude inglês então. Porque se vai viajar pra outros países e tal, desenvolve o seu inglês. Que em último caso, só desenvolver teu inglês já tá valendo muito. Total. Então ela pegou Foi nesse uma excelente ponto. dica. Foi uma excelente Sim. dica. É. E pra ajudar, lá na cidade onde a gente morava, uma grande amiga da nossa família tem a Skill lá, que é a escola de ensino de inglês, então sempre me ajudou a estudar lá também. Ah, A que Janaína, massa. até mandar um beijo pra ela, me ajudou muito nisso. E aí eu falei, é isso aí, vou embora. Dos 3 torneios que eu esperava em 2009, todos foram cancelados. Puta merda. Calma que a história piora. Caralho! Barcelona não aconteceu, a Argentina muito menos, o outro nem lembro qual era, e vai vendo. Isso foi em maio que eu parei tudo pra jogar. Minha rotina era acordar de manhã, assistir demo, que é assistir tipo replay de outros jogadores, treinar tarde sozinho e treinar de noite com o meu time. Isso aí 2, 3, 4 meses, 5 meses seguidos. Chegou perto de outubro, novembro, um cara do meu time saiu pro time rival, que foi o Beat. O nosso time era meio largado no quesito de que a galera já tinha vivido os anos áureos desde 2003, Eles 2004. estavam Então, desapontados. eles já com o estavam em cenário. 2009, tipo, Vai morrer. queriam, mas não era igual eu que queria pela primeira vez, sabe? Quando você Entendi. quer buscar pela primeira vez. Então eles eram muito bons, eram os melhores jogadores do Brasil, mas ao mesmo tempo treinar só aquelas 2, 3 horinhas, entendeu? Não vai estar lá maçante. E aí o Beat ficou incomodado com isso, porque é um cara que queria treinar muito, né? Assim como eu. E ele falou, vou pro outro time, porque esse time aqui vai desenrolar. Aí ele pegou e ele saiu, faltando uma semana pro campeonato, que é dar vaga pra China, que é o World Cyber Games que eu te falei. Aham. Essa aí eu juro que eu quase chorei. Foi uma das únicas vezes que eu quase chorei na carreira, porque eram 5, 6 meses apostando tudo no jogo. E, minha mãe deixou ir jogar. Falei que é pra 3 campeonatos, não ia. E aí chegou na hora de jogar o campeonato, o time tava meio que Vai meter um deslanchando. miguezão pra mim, né, filho? Foi mais ou menos isso. E aí a gente foi pra esse torneio. O rapaz que era do time deles, que era o PRD, entrou no nosso. O nosso foi pro deles. Só que a saída desse moleque meio que Destabilizou ligou o time. uma chama no nosso time. Ah! Do cara que não tava tão afim de jogar, falou, o quê? Você vai largar nós antes do campeonato? E aí a galera também deu um gás, Que legal, entendeu? né? E Que aí foi um interessante. puta no campeonato que, na minha opinião, marcou a minha vida. Porque se eu não tivesse vencido aquele campeonato, eu não sei o que teria sido, porque foi um campeonato que me levou pro primeiro internacional, né? Entendi. Então foi o prime ali da minha escolha. Então se eu tivesse perdido aquele jogo na final, que rolou, né? Qualquer momento do campeonato, eu não teria nem ido viajar pra fora. Então quem sabe já ia desencanar, sei lá. Não dá pra saber o que ia acontecer Mas depois. que louco que os caras animaram com a saída do cara, né? Porque Ficaram eu putos, na achei verdade, que era né? o... ficaram putos, mas é É. bom quando os caras pegam a raiva e usam pra um negócio produtivo, Exatamente. né? Foi isso que aconteceu. E aí a gente venceu esse campeonato. Foi o primeiro que eu fui pra China representar o Brasil pela primeira vez. E aí começou a surgir umas oportunidades. Né? A história é longa, mas foi engraçado que em 2009 eu tive que escolher pela primeira vez o que eu ia fazer, né? E aí que foi rolando. 2010, a gente teve um investimento legal no Brasil. Tem um time que chama Complexity, até hoje existe. Time de CSGO, inclusive tá forte agora. Recentemente. Codizeiro aqui, veio aqui, inclusive, tá Aham. completando pra eles agora lá. Ah, da hora. Ele é um time de um cara americano que também começou, 2000, 2001, um cara muito antigo no CS. Começou, E mas ele- começou jogando? Não, ele era o dono da equipe. Tá. Chama Jason Lake o nome dele, é um dono de time aí. Empresário do ramo. Ele é um empresário do ramo tá há muito tempo. E aí ele pegou, viu que o nosso time tinha potencial, em 2010 ele bancou o time brasileiro.
fez uma game house pra gente aqui em Santana, em São Paulo. Que da hora. Levou a gente pra alguns campeonatos. Tu Então sabe quanto que começou ele a investiu investir. nesse projeto? De começo? Cara, na época, eu lembro que a época aluguel lá, em 2010, era uns 2 pau. Um apartamento pra cuidar do time, 2 pau. Acho que em 2010 é uma grana boa hoje, É né? uma grana. Já é uma grana boa hoje, ainda assim, imagina na época, Uns né? 4 pau, pelo menos, hoje em dia, É. com a inflação, né? Então aí ele, só de aluguel era isso, salário da equipe e tal, então ele já investia muito naquela época. E aí o time durou mais uns 8, 10 meses, eu acho, a gente foi pra algumas competições, ganhamos uma em Nova York, inclusive. Foi legal a experiência, só que ele também pulou do barco no final de 2010, porque a coisa tava muito mal no CS. Tava, O dono do time. o time acabou saindo Era do os players que Complexity. estavam deixando de jogar ou era o cenário competitivo que tava minguando? Não tinha gente assistindo. Eu acho que uma coisa leva a outra, né? O É. World Cyber Games saindo do Brasil, acho que a própria comunidade já dá aquela desanimada. O campeonato lá fora cada vez menores, tipo, o negócio foi perdendo a Então graça. até internacionalmente tava Foi, minguando, não era só no internacionalmente, Brasil. inclusive, sim. Mas isso era sintoma de um jogo que tava morrendo. Um jogo que tava morrendo, que não recebia muita atualização. Um jogo onde os grandes campeonatos, de repente, mudaram a sua estratégia. Tipo, a Samsung que fazia o World Cyber Games. Não vou mais fazer campeonato mundial de Olimpíada de Games, vou fazer outra coisa. Aí já perdeu essa Olimpíada Mundial de Games. Então, eu acho que são vários fatores que foram combinando e o cenário foi ficando devagar. E o que aconteceu? 2010, quando eu vi que o cenário foi desmanchando, eu falei, precisamos fazer alguma coisa. E aí que eu tive a primeira ideia. Eu fiz exército também, fiz tiro de guerra em Itapetininga. Acho que foi em 2010 também. Da hora. E numa das conversas que eu fui conversar com uma Tu foi recruta? eu fui atirador. É? Igual o Igor. Tu não O faz que- de atirador mas assim, É não. tiro de guerra, né? Não. Interior, então é coisa pequena. Ah, tá. Mas foi bacana. Não, eu Os caras faziam bullying com você no exército? Um pouco, né? Fazia? Ah, Falavam que eu era o sempre peixe tem. do sargento, porque eu ia viajar para campeonato, ele liberava e tal. Entendeu? Mas foi uma época legal, foi uma época muito legal. Foi... Que tiro de guerra no interior é diferente de quartel em cidades grandes, né? Porque você, por exemplo... Eu não Você sei não mora como é. lá, você mora na Você tua não chega casa. a morar no né? quartel, você tem que ir todo dia de manhã, mas Sim. você não mora, aí você faz a guarda de vez em quando, fica 1, 2 dias. Parece um rolê 24 bem mais horas, você vai embora. saudável. É, bem mais light. Mas assim, eu achei super legal pra mim, foi muito bom pra o meu Disciplina, caráter, caralho, tudo, né? disciplina, eu É, gostei não, pra muito. mim também. Eu fiquei 1 ano lá e esse ano mudou minha vida. Muda a cabeça, positivamente, gostei muito mesmo. E muitos amigos que eu tive lá, e eram só 100 pessoas no nosso, tipo, no ano, entendeu? Então é um negócio mais light, mas é muito legal a experiência. E e por que é legal o negócio do exército? Olha como é que nasceu a ideia de começar o que veio a ser a Gamers Club hoje, a Games Academy, né? Quando eu fui fazer uma entrevista com uma rádio da cidade, eu tava com o sargento aqui do meu lado, pá, de farda, tudo, né? Tava com Conversando. o 3A, o de passeio. Agora você me pegou. Eu vou lembrar. Tem esses Mas era um negócios. CAC? Era um... Tô ligado, tem é. esses negócios. Você tá bem mais aplicado que eu, Igor. Até da nomenclatura. E aí o sargento pegou, o cara perguntou alguma coisa, se eu ensinava alguém a jogar. O rapaz perguntou. E aí o sargento veio e falou, você não ensina os outros a jogar, não? E aí que, na minha cabeça veio, eu não ensino os outros a jogar. E aí eu lembrei de um caso de um site gringo americano que fazia aulas assim e tal. Eu falei, meio que a ver. E aí eu fui pra esse negócio pra casa pensando. Verdade, ninguém ensina os outros a jogar, né? E eu sou bom pra caramba no jogo agora. E a galera, tem gente que quer aprender, tenho certeza. E tem muita cara que é muito bom no jogo e tem o defeito de não saber ensinar. É. Sim, não Porque- é fácil ensinar. É, porque o cara é tão bom, ele acha que o cara sabe pelo menos o básico. E ele começa a falar um monte de coisa que, pro cara que não sabe nada, perde ele. Normalmente não consegue se conectar com o noob. Sim. É o que aconteceu. Eu fui pra casa, entrei num servidor de deathmatch, não sei se vocês conhecem. É quando você entra só pra brincar de atirar. Aham. Não tem objetivo no jogo, mas tá Obrigado, treinando a obrigado. sua habilidade. Aí eu tô lá, entrei lá, Fire Gamers Fallen, que era meu time na época, pá. Tem um rapaz, o nome dele é Diogo Morgan. Sempre conta a história dele, porque foi ele que marcou também. Ele falou, Fallen, sou seu fã, quero comprar uma camiseta da Fire Gamers, tem como você enviar pra mim? Tipo, lá no correio, enviar pra ele. Aí eu tava com esse negócio na cabeça das aulas, eu falei, peraí. Tem um cara aqui que é meu fã, tá querendo comprar uma camiseta, e eu tô pensando nesse negócio da aula. Eu falei, me adiciona aí, vamos trocar uma ideia. Ao invés de eu te mandar a camiseta, eu te mando a camiseta de presente. O que você acha da ideia aí de eu montar umas aulas e você começar a fazer parte? Puta, seria louco pra caramba. Lógico, tô dentro. Aí eu falei, cara, tem gente do jogo que... Comecei a pensar numa maneira de viabilizar eu ensinar a galera, ao mesmo tempo fazer um troco para poder continuar vivendo do jogo e ao mesmo tempo começar a desenvolver a comunidade. Mas nessa época você ensinava individualmente? Como que Se era? liga como é que funcionou isso, é muito doido. Aí eu fiz a conta, o cara quer ser esperto é assim, né? Aí eu falei, bom, beleza, como é que eu vou ensinar a galera? Comecei a pensar nisso como uma oportunidade de trabalho, entendeu? Eu falei, tá, tô aqui, jogo bem, o negócio tá meio devagar no momento. Minha família, inclusive, na época,
não tava em situação financeira muito boa, a gente tava passando algumas dificuldades também em casa, e eu falei, tá, vou estruturar isso daqui. 5 dias na semana, segunda a sexta. Eu já não queria trabalhar sábado e domingo, né? Preguiçoso. Segunda a sexta. Vou dividir 6 horas, 1 hora cada, 30 alunos. 6 vezes 5, 30. Tranquilo. Pô, vou cobrar R$60 cada um. Tá, beleza. 30 vezes 60, 1.800. Caralho, eu posso fazer R$1.800 no mês fazendo isso? Deixa eu ver se dá certo. Aí fui lá, tal, pô, fazer aula da 1 às 2, 2 às 3, 3 às 4, pausa, 5 às 6. Montei e anunciei no meu Facebook. Naquela época a página de Facebook era o principal mídia social. Mas não deu um dia. Lotou Eu vendi as 30 aulas. Assim, Maravilha. Um dia. Não deu um dia. Mas você já era conhecidaço? Não existia isso. Não existia vender aulas. E eu nunca tinha pensado e ninguém no Brasil nunca tinha feito isso. Aí eu criei a Falens Academy, fiz um videozinho lá, tal. Pô, só chance de aprender com os profissionais e tal. E lotou meus 30 horários da semana muito rápido. E aí eu entrei para dar a minha primeira aula e eu descobri que eu tinha feito uma cagada gigantesca. Por quê? Porque a mesma aula das 2 às 3 era igual a dar umas 2 em tese. E começou a ficar um negócio muito chato. Entendi. Já na quarta hora, assim, o primeiro dia foi um porre nesse sentido, porque Era apesar de ser ensinando muito mesmo louco, inicial, era tipo, por que eu tô fazendo isso 6 vezes seguida iguais? Alguma coisa eu tô fazendo errado. E aí já no dia seguinte eu mandei mensagem pra galera e falei, vamos fazer diferente? Ao invés de eu dar só 1 hora por semana, eu vou fazer 2 dias de 3 horas cada pra vocês, mesmo preço, não precisa pagar nada mais. Só que nós vamos fazer todo mundo junto. O que faz todo sentido, porque CS é um jogo em time, né? Vou ficar só com um cara só. Aí eu percebi que eu já tinha escolhido a maneira de fazer errado no início, né? Só que aí já ficou super legal. Pô, turma de terça, turma de quarta, turma de quinta, final de semana fazia campeonato, galera de um dia contra a galera do outro. E a galera começou a, por estar treinando junto, fazer equipes. Mas você manteve 30 pessoas ou você expandiu depois dessa mudança? Então, o primeiro mês eu mantive, acho que alguns meses eu mantive 30 pessoas. Porque, as coisas vão acontecendo e eu sou muito assim na vida. Eu pego pra fazer e eu sou muito explosivo pra fazer e às vezes eu não sou tão... Nossa, deixa eu pensar em todos os detalhes minuciosos possíveis pra ter certeza que nada vai dar errado. Porque eu sinto que, você tem que sair fazendo. Sim. Aí dá errado, você arruma. Ou teve uma ideia melhor, você troca, né? E aí eu comecei a fazer, eu acho que em 2, 3 meses eu já mudei um pouco. Eu sei que eu cheguei a ficar no começo já, com 100, 120 alunos de maneira rápida. Só que eu senti que esse era o meu limite também. Que se eu fosse para mais do que isso, eu não tinha como multiplicar, certo? Então esse era meio que o nosso limite. E aí tem uma coisa que é muito minha, que eu gosto muito de compartilhar as coisas, já é do meu caráter, assim, eu gosto de expandir as coisas. Então quando eu fiz 1, 2 meses de aula na Falens Academy, tava na época do Complexity ainda morando com a turma, quase prestes a morar, ia começar a morar com a turma em São Paulo, em Santana. Cheguei e falei pra galera, o negócio é o seguinte, descobri uma coisa aqui que é muito da hora. Estão a fim de participar? Cheguei lá no NAC, no El, no Beat, no Fênix, estava no meu time, e falei, a gente pode dar aula pra galera, velho. E aí, obviamente, tem o cara que gosta mais da aula, tem o cara que gosta menos da aula, mas na época todo mundo abraçou. E aí, do Falens Academy, nós criamos a Games Academy. Então eu trouxe essa galera do meu time pra dentro da minha ideia e falei, vamos dar aula junto, vamos dividir aqui, eu pego o segundo, você pega a terça, você pega a quarta. Só que aí, de perfil, tem gente que gostava muito, tem gente que fazia, tem gente que odiava, né? É normal. E aí as coisas foram indo, um saiu, o outro saiu. É todo mundo que é um professor. Tem gente que não curte tanto esse contato com a galera, né? Não é por vocação, maldade ou não, é vocação vocação, mesmo, por né? realmente curtir. Sim. Mas eu tinha um tesão do caralho pra fazer isso, porque, era a minha ideia, né, e tal. E eu já conseguia imaginar que aquilo, não sabia exatamente como, mas eu consegui imaginar que aquilo podia ser um diferencial com uma parada muito sinistra, entendeu? Que acabou virando história, né? Com tudo que aconteceu. Mas eu não sabia o quê. Mas eu falei, essa ideia é muito louca. Ela é uma semente de uma coisa que eu nem sei onde vai chegar. Mas ela. Você sentia essa energia no começo? Sentia. Eu também senti essa energia, cara. Sabe o que eu tô falando, Ela né? é foda, é. Você não para, né? Cara, pra você ter uma ideia, eu cuidava das inscrições, verificava o pagamento, dava aula, arrumava servidor, cuidava de arrumar o website, narrava campeonato, organizava o campeonato, brigava no meio do campeonato porque alguém estava sendo sacando com outro time. Tudo, semana inteira sem parar. 24 horas por dia ligado nessa 24 horas por dia nisso, sem parar. E felizão da vida, cara. Trabalhei muito, mas gostando muito do dia a dia. E, cara, conhecia os alunos pelo nome, pelo nick. Na época, sabe quando era pouca gente, Claro. 30, 60 pessoas? Viravam parceiros mesmo. Fazia encontros locais com os caras aqui em São Paulo. Vinham pra encontros, a gente se que encontrava massa, na que House maneiro. e jogava. Tem vários vídeos na internet, inclusive, no YouTube. Maneiro. Encontros da Games Academy. Maneiro, legal Cara, ver essa muito história, doido. relembrar, né? Muito Eu imagino doido. agora, depois de tanto tempo. Muito, muito, muito doido. E aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, o time dissolveu do Complexity, um cara foi para um lado, outro foi para o outro, algum ficou comigo um pouco mais de tempo. E aí 2012, então fui levando isso até 2012. 2012 o CS estava no seu pior E estágio. tu começou em 2010. 2010. Aí tu foi até 2012, 2011. aí isso tudo é pré-CSGO.
pré-CSGO. E 2012 o negócio, meu, horrível. 2012 era, tipo, nem aqui fora tinha muito... Nem lá fora tinha campeonato direito. Foi um momento mais Brasil, tenso pra tava você? muito tenso. E eu falei, meu, preciso de um plano B, porque tá legal, eu gosto, mas, Mas e se não vingar? tipo, não tá faltando algo. Tava faltando um negócio explodir também, né, fora. E aí eu voltei a fazer cursinho, cara. Continuei dando aula, tarde e noite, ia no cursinho de manhã. E você tá com quantos anos já? 2012 já, eu tava com 12. 20 anos, 21 anos. Que você começou Tô com bem 30 jovem agora, né? nessa parada. É, eu comecei com 12, 13, Entendi, né, cara? entendi. Tu é É. jovem também. Então eu falei, meu, preciso de um plano B. Vou de novo pro cursinho. Comecei a fazer cursinho aqui, em Guarulhos, inclusive. E comecei a estudar de novo para engenharia elétrica e tal. Só que dessa vez prestei mais de uma coisa. E foi um ano muito cansativo, cara. Porque você pensa, ir pro cursinho de manhã, dar aula de tarde de CS, dar aula de noite, treinar com o time de noite às vezes também. Imagino. Tinha time na época ainda. E cursinho no outro dia de manhã. Nossa, foi cansado, foi cansativo. Mas eu passei na UTFPR de Curitiba Agora, e da hora. passei na Unesp de Guaratinguetá, No quê? engenharia elétrica. Da hora. Nas duas. E aí, do finalzinho de 2012 para 2013, eu resolvi me mudar para Curitiba para ir fazer a faculdade. E mudei, fui com um amigo meu. Mudei para lá, comecei para as aulas, 2 semanas de aula. Me sai a notícia do CSGO. Eu não lembro, a minha memória é um pouco ruim para algumas coisas. Eu não sei se já existiu o CSGO ou não. Eu lembro que no começo da transição CS.6 para CSGO, eu era tão fissurado no CS.6 que eu odiava o CSGO. Tô Tipo, eu ligado. não tinha visão de que aquilo, na verdade, estava salvando a minha vida, na real. E eu não conseguia enxergar aquilo de primeiro momento. No Era Dota tão- aconteceu isso Era também. tanta paixão pelo CS.6 que eu falei, meu, você tá de brincadeira. Os caras, ao invés de arrumar o CS.6, vieram com esse jogo horrível aqui. Tá entendendo? Essa foi a primeira reação. É porque o Source não foi uma experiência muito Não. boa, né? CS Source. E eu lembro que no começo do CSGO a comunidade falava isso, chiava pra caralho. O jogo tava ruim, na real, no começo É. também. Então você vinha do CS.6 achando que era mil maravilhas pelo amor platônico pelo jogo. Entrava no CSGO pela primeira vez e falava, meu Deus, não é isso que eles estão querendo que a gente engula agora, né? É. Só que na real, meu, o jogo, hoje ele é muito, muito, muito bom. Comparado com o que ele era lá atrás, ele já é um jogo muito, muito foda agora. E então essa parte da minha memória eu não lembro qual é exatamente o momento que eu fiz a transição ou não. Mas eu lembro que eu estava em Curitiba, 2 semanas de aula. E eu lembro que fui numa das aulas, né, de apresentação, assim, com os professores. Começaram a perguntar, pô, o que você quer fazer da vida, né? Por que você tá aqui na faculdade e tal? E o cara respondeu, pá, e eu tava meio nervoso ali, esperando a minha vez de falar. Chegou na minha vez, eu falei, os caras vão me chamar pra caralho, daí eu vou falar. Daí o cara perguntou, pô, por que você tá aqui? Por que você tá aqui fazendo faculdade? Daí eu falei, meu, sendo bem sincero, professor, eu tô aqui pro plano B. A minha vida é jogar jogo de computador chamado Counter-Strike, mas se não der certo, eu preciso estudar e engenharia elétrica é uma coisa que eu gosto. E a turma, como reagiu essa parte? Pai, esse cara deve ter me achado mal pra caralho, né? Os caras estudaram pra passar lá, de repente o cara tá de plano B, tá de sacanagem. Deve ter me achado mal pra caralho. Mas aí eu voltei pra casa e eu comecei a pensar, né? Eu falei, plano B que nada, velho. Né? Pô, vai ficar fazendo plano B? Eu falei, quer saber? Eu vou cair de cabeça, vou mergulhar no CSGO e seja o que Deus quiser. Deu um feeling assim, sabe?